Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo no nosso canal. Vamos analisar aqui, meus amigos, a vitória do Flamengo. Grande vitória do Mengão. Mas faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like, hein? Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ative o sino das notificações. Vou deixar o crédito ao canal da Flá TV, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora então para as notícias do Flamengo. O Flamengo, ele, claro, está montando a sua equipe ou segurando peças importantes para 2024. O Bruno Henrique tem, então, vou chamar o Pedro Henrique Torre para contar para a gente como é que está a situação, se já está confirmada a permanência do Bruno Henrique no rubro-negro, apesar de toda aquela proposta altíssima que a gente vinha falando do Palmeiras. E aí, Pedro Henrique Torre, nesse sentido, é boa notícia para o rubro-negro? Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, abraço a todos aí do Sport Center. Olha, confirmar, a gente não pode confirmar ainda a questão do Bruno Henrique. Por quê? Porque a diretoria do Flamengo está sendo bem cautelosa com essa situação. Até a parte, assim, o staff todo do jogador indica que vai aceitar, sim, a proposta de 3 anos do Flamengo e tudo mais, mas o Flamengo, a gente conversando com pessoas ligadas ao clube, o Flamengo não confirma ainda que teve a resposta oficial por parte do jogador e seu staff. Então o Flamengo não considera que fechou a renovação do Bruno Henrique. O Flamengo foi informado que ainda faltam alguns ajustes, possivelmente vai ter uma reunião no início dessa semana, segunda ou terça-feira, e aí o Flamengo acredita que vai fechar essa situação. O Flamengo, como a gente trazia nos últimos dias aí, chegou aos 3 anos que o Bruno Henrique desejava de contrato. Era isso que pegava mais ali a questão, porque financeiramente o Bruno Henrique, até conversando com pessoas da diretoria, disse que por mais que a proposta do Palmeiras fosse mais vantajosa, ele preferia até permanecer no Flamengo. Mas faltam alguns ajustes, a diretoria do Flamengo não sabe exatamente quais são esses ajustes, então eles vão saber possivelmente numa reunião nos próximos dias aí. O Flamengo não bate o martelo dessa renovação, ainda adota cautela nesse momento. É uma grande novela aí sobre essa questão do Bruno Henrique, então é isso que a gente pode trazer de informação, mais esse otimismo da parte do staff do jogador, depois, enfim, que o Flamengo encaminhou a proposta de 3 anos na última semana, quinta-feira, houve a reunião em Belo Horizonte. E aí, Bruno, já tocando aqui, falando um pouquinho do que houve aqui nesse clássico no Maracanã, Bruno Henrique atuou, enfim, saiu no segundo tempo, teve uma participação não brilhante como sempre, mas uma participação importante. O primeiro jogo do Tite no Maracanã, comandando o Flamengo, enfim, foi um jogo impactante aqui, porque quase 70 mil pessoas, público total de 69 mil e uns quebradinhos aqui, já confirmo totalmente para você aqui, tem até anotadinho aqui, ó, 69.473 o público total de hoje, divulgado no Maracanã. Um jogo bastante disputado, o Flamengo conseguiu essa vitória, 1-0, muita gente dizendo que já está titizada aqui no Maracanã, aquele bem jogo à la Tite, né? 1-0, o Flamengo chega aos 50 pontos, 9 do líder Botafogo, momentaneamente, salvo engano, até a última que eu vi, o Red Bull Bragantino estava vencendo o Fluminense, então reocupa ali a segunda posição, mas o Flamengo fica a 9 pontos do líder Botafogo, mas está mais preocupado por enquanto com o G4 ainda, consolidar a sua posição, como disse o Tite, era essa a realidade do Flamengo. Então o Flamengo sai com a sensação de dever cumprido, e aí depois falamos aqui na zona mista, agora já tudo mais vazio, os backdrops aqui, que são aqueles painéis que os jogadores falam já encostados num cantinho. Conversamos com o goleiro Rossi, um destaque, fez boas defesas na partida de hoje, e também o volante Thiago Maia. Cara, a gente não vai desistir nunca, sabemos que a gente sempre vai torcer pro líder tropeçar, né? A gente tá fazendo o nosso, obviamente não adianta também a gente torcer por da frente estar perdendo e a gente não tá ganhando. Graças a Deus a gente tem 2 vitórias, 2 jogos consecutivos, né, na estreia do Tite,
Então a gente tem que sonhar assim, eu acho que a gente não pode desistir nunca, né? Mas jogo a jogo, sabemos que o próximo jogo é difícil também, que é fora de casa, com um time que conhece a gente bastante, que é o Renato, já foi treinador do Flamengo, então a gente espera chegar lá e fazer com os 3 pontos. Sem dúvida, ele sempre vai pedir para os extremos, né, os atacantes, tentar recompor o máximo que podem. Óbvio que não vai conseguir os 90 minutos, mas o que puder. E eles têm nos ajudado bastante, né? Você pode ver que o Bruno Henrique sai às vezes com câmera do jogo porque ele volta até o final, né? O Cebola também agora, até o próprio Pedro, o Gabi, então o Luiz também. Então eles têm ajudado muita gente a não sofrer gol. E óbvio, o goleiro, pra gente que trabalha na defesa, é muito bom não sofrer gol. E isso tem esse resultado no trabalho do Tite durante o dia, durante a semana que tem passado pra gente. Eu acho que não preciso falar muito de Tite porque ele já tem, não? Sua carreira, seu caminho feito pela seleção, pelo o time como o Corinthians em seu momento. Mas eu acho que ele chegou e mudou muito a capacidade do time defender, sempre está concentrado os 100 minutos do jogo, concentrado para defender, porque não é mais fácil defender com 11 jogadores que com 8, 9, então sempre procurar um time junto, onde seja difícil de penetrar e assim vamos a ir melhorando jogo a jogo. Essa é a principal característica e vamos a seguir assim. Não, a gente preparou um jogo. Primeiro sempre preparamos o que a gente tem que fazer, depois buscamos aí algumas ferramentas que o Vasco tem para lastimar. Sabíamos que Veguete é um jogador que sempre está na área, sempre procura os lances, os cruzamentos sempre da metade para trás da área, então sempre temos que estar concentrados os 90 minutos, porque ele é um jogador que tem uma jogada aí, pode marcar. Mas acho que o time fez um grande trabalho, porque só tive essa possibilidade e eu tive a possibilidade de tirar aí. Então acho que o time em geral hizo um grande jogo, que isso é importante. Tá então, né, Bruno, os dois jogadores do Flamengo e eles dois batendo muito nessa tecla assim de consistência defensiva. Chamou atenção aí a declaração do Rossi falando que é mais fácil defender com 11 do que com 8, 9. Era algo que incomodava até alguns atletas do Flamengo, a grande maioria, até o time era exposto, era análise interna assim, né, na época do Sampaoli. Então essa consistência defensiva parece que está agradando sim o Flamengo nos 2 primeiros jogos. Não sofreu gols, claro, teve intervenções importantes ali do Rossi, mas não sofreu gols, então o Flamengo bem titizado, digamos assim, né? 2-0, 1-0 hoje, e aí segue essa escalada aí, quem sabe na meta de vencer jogos restantes no Campeonato Brasileiro. O que vier na frente, aí vai pensar um pouquinho mais para frente. E repetindo, a diretoria espera fechar sim essa renovação do Bruno Henrique, mas com muita cautela ainda, como garante, não recebeu ainda a resposta oficial dos representantes do jogador. Bruno. Valeu, Pedro. É assunto para essa semana, e depois Everton Ribeiro, e depois os outros casos também. Um contrato de cada vez a gente vai conversando essa semana então, tá bom, Pedro? Obrigado. Mas já essa boa notícia, esse otimismo em relação à renovação de Alminha do Bruno Henrique. A proposta do Palmeiras financeiramente é maior, né? É mais tentadora para o jogador do Flamengo, mas o otimismo que ele vai realmente permanecer onde já é feliz e muito. Djalma, o que você pensa? Como é que fica o jogador nessa hora? Entre manter assim a idolatria que ele tem em um lugar ou de repente fazer conta e ver que a proposta financeira do outro lado é maior? Eu acho que é muito em relação a isso, né? O lugar que você está se sentindo bem, né? E você também, né? Não vai deixar de ser remunerado igual. Era uma questão de tempo, mas quando você tem esse poder, né, que no caso o Bruno Henrique está vivendo um grande momento, de escolher, eu acho que você sempre vai optar pelo lugar que você já está feliz, que você já é ídolo, já é respeitado, do que de repente uma mudança por um valor a mais ou um tempo a mais, que de repente pode não resultar na felicidade profissional de estar jogando no time que você deseja, né? Então nem sempre você vai colocar o dinheiro na frente. O Bruno, acho que optou por isso, por ser um ídolo, ser adorado pelo torcedor rubro-negro, e aí ele vai estar em casa, né, renovando mais 3 anos pelo tempo que ele queria, porque realmente nesse momento o atleta ele estava com a faca e o queijo na mão, porque poderia escolher, porque
deu essa sorte, né, de terminar o seu contrato vivendo um grande momento, coisas que ninguém esperava, né, que depois da lesão, eu acho que até por isso que esse contrato se prolongou a ser renovado, né, que ninguém esperava do Bruno estar tão bem assim. Ah, exato. E eu ia falar até assim, ele não tem motivo para deixar o Flamengo. O motivo, ele teria aí um motivo financeiro, né, já que a proposta é maior, mas não compra o valor, né? Não tem preço que ele tem hoje com a camisa do Flamengo que ele escreveu, né? Se ele vai para o Palmeiras, exatamente, isso estaria em risco, né, Dona? Teria bastante risco, né? Porque hoje tem uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Palmeiras. Ele consegue os 3 anos de contrato com o Flamengo, né, que é positivo para ele. E a proposta do Palmeiras não foi simplesmente para jogar com o mercado. O Palmeiras, de fato, queria e ainda quer, né, o jogador. Ele é um dos melhores jogadores do país, né, extremamente decisivo. Para o Flamengo é uma notícia espetacular. A gente está falando de um torcedor, jogador que o torcedor ama, pela identificação, né, como ele conseguiu representar, né, o manto rubro-negro e como ele foi decisivo na história recente do Flamengo. Então, assim, é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar em alto nível. Hoje nem fez um grande jogo, né? Foi até bem marcado pelo Paulo Henrique ali, pelo lado direito do Vasco. Mas é uma notícia espetacular para o futuro do Flamengo. Acho que é um cara que pode crescer muito com o Tite no comando. Olha, já tem mais, então, de Flamengo e Vasco. Tá então, nação, grande vitória do Mengão em cima do Vasco. É isso daí, tamo junto. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.